Leitura do Evangelho de João, capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo número 11, as bodas em Caná da Galileia. Um texto, um episódio da vida de Jesus, um texto que relata um casamento que ocorreu na cidade de Caná, na região da Galileia, onde Jesus esteve presente, os seus discípulos estiveram presentes, a sua mãe estava presente também. Naquele tempo, casamentos, a festa, a comemoração duravam até uma semana, e a uma certa altura acabou o vinho, que era um elemento importante no casamento pelo que ele simbolizava, não somente pelo vinho em si, mas por aquilo também que ele simbolizava. Talvez, possivelmente, Maria fizesse parte da organização da festa. Então, ao fim, ao término do vinho, para providenciar alguma coisa, para resolver a questão, então Maria procura a Jesus e diz: olha, acabou o vinho. E Jesus então dá uma resposta, mulher, que tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Versículo número 4, assim está, aí no nosso texto, parafraseando, é como se Jesus tivesse dito então, para sua mãe: mulher, este assunto é seu e não é meu, minha hora não chegou ainda. E nós já temos um primeiro entendimento aqui nesse texto, porque as palavras de Jesus demonstram que no seu ministério não eram homens, não eram mulheres, nem mesmo a sua mãe, quem determinava os seus atos e lhe dava qualquer orientação. Isto viria dos céus. A hora de Jesus iniciar o seu ministério, a hora de Jesus manifestar-se como um Messias, a hora de Jesus começar a fazer os sinais que apontariam para sua morte e ressurreição, essa hora só dependia exclusivamente da vontade do Pai, e não da vontade de qualquer outra pessoa. Tudo indica que Maria entendeu o recado, porque o versículo 5 ela diz: olha, façam tudo o que ele disser. Ele sabe, o momento dele ele sabe, e se for agora o momento dele, se é isso que o Pai está dizendo para ele, esse será o momento da manifestação da sua glória, da glória de Deus, e não das pessoas. Porque é isso que diz o versículo número 11, que os sinais eram para manifestar a glória de Deus, e não a dos homens. O versículo 11 ainda diz que com este sinal, com este milagre, onde a água foi transformada em vinho, Jesus deu início ou inaugura o seu ministério terreno. Então veja lá, versículo número 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais. Princípio, uma palavra muito importante, porque ela significa um modelo, indicando, queridos irmãos, irmãs, que dali para frente, todas as demais coisas que Jesus iria fazer, seguiria este modelo, este princípio. Ou seja, como ele fez este milagre, não para a glória de homens, mas para a glória de Deus, como ele fez esse milagre, não como um fim em si mesmo, como se fosse um milagreiro apenas, ou para satisfazer a vontade de quem quer que fosse, mas sim para dar glória a Deus e apontar
para onde iria o seu ministério como o Messias. Esse modelo seria seguido por Jesus dali por diante. E é interessante notar que o Evangelho de João coloca como o modelo, o princípio dos sinais de Jesus, a inauguração do ministério de Jesus, um relato de casamento. João é o único que faz isso. Os outros evangelhos, eles narram outros momentos da ação de Jesus, cada um passando uma mensagem própria. E João quer nos passar uma mensagem. João, ele escreve, a gente sabe, os estudiosos dizem que o seu público primário foram os judeus convertidos, por isso ele usa muitas linguagens próprias, do conhecimento dos judeus, e às vezes ele tem que explicar o que é esta palavra. Quando ele fala aqui das talhas de pedra, ele diz que eram usadas para a purificação, dos judeus. Então ele faz essa explicação mostrando, que pessoas que não conheciam aquele sistema judaico precisavam entender do que se trata. E João então coloca um casamento, ele narra esse casamento, ele faz questão de registrar esse acontecimento como aquele que inaugurou o ministério de Jesus, porque, irmãos e irmãs, há um significado do casamento nas Escrituras. Então não foi sem propósito, não foi ao acaso. Casamento recebe na Escritura um nome muito importante, que nós deveríamos reverenciar, respeitar, acatar muito, que é a palavra aliança. Casamento é considerado uma aliança, é um pacto formal, é um acordo que se estabelece, em que ambas as partes se comprometem pelo testemunho dos homens, sobretudo pelo testemunho de Deus. Lá em Gênesis, quando o homem então recebe, a mulher, ele faz uma declaração, por isso deixará o homem, seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e tornarão uma só carne. Quando duas pessoas se casam, elas formam uma nova comunidade. Cada casal é uma comunidade que depois vai crescendo, vai recebendo, o aumento dos seus filhos. E quando esses filhos crescidos se casarem, então eles formam uma outra comunidade, uma nova comunidade, santa e abençoada por Deus. Então, o casamento significa aliança, o surgimento de uma nova comunidade com base numa aliança, fortalecida, fundamentada numa aliança. E é importante então entender o que simbolicamente representa o casamento de Caná da Galileia. Porque Jesus, ele vem ao mundo na plenitude dos tempos, ou seja, na decisão do Pai, e ele inicia o seu ministério no tempo de Deus, como nós já falamos. E isso tudo acontece quando vigorava a velha aliança. Naquele tempo, a religiosidade judaica estava fundamentada na velha aliança, ou na antiga aliança, cuja base principal, cujo alicerce, podemos dizer, era a lei mosaica, aquela lei cuja síntese foi escrita em tábuas de pedra.
os 10 mandamentos. A antiga aliança era uma aliança de obras, era uma aliança em que as pessoas tinham que obedecer aquelas leis, e com base na obediência, na perfeita obediência, elas poderiam agradar a Deus, algo que eles não conseguiam, e naquele momento nem estavam se esforçando para verdadeiramente fazerem isso. Então Jesus, irmãos e irmãs, quando ele inaugura o seu ministério, ele também inaugura entre a humanidade a nova aliança. Por isso, nós vivemos no tempo da nova aliança, o tempo do Novo Testamento. Por isso, quando Jesus reúne os seus discípulos para a última ceia, ele diz: olha, bebam desse cálice todos vocês, este é o sangue da nova aliança. A antiga aliança, Deus fez com o povo israelita lá no Monte Sinai, e a síntese da sua vontade foram registradas naquelas tábuas de pedra. Agora a nova aliança, Deus está estabelecendo, e é através de mim, e o meu sinal, e os meus sinais, os meus milagres, meu ensinamento, minhas obras, minha vida, estão apontando para esta nova aliança. A religiosidade judaica era baseada então no ensino que aqueles homens davam a respeito da lei. A lei não é má, a lei não é injusta, a lei não é corrompida, a lei veio de Deus. Mas a maneira como aqueles homens estavam usando da lei, aplicando a lei, ensinando a lei, fez com que aquela velha aliança não produzisse nada na vida das pessoas. Essa era a religião, ou a religiosidade da antiga aliança. Agora nós vivemos na nova aliança. Deus fez conosco um novo pacto, um novo acordo, um acordo de salvação pela graça. E essa nova aliança é fundamentada em Jesus. Por isso eu pergunto para vocês, qual é a religião da nova aliança? E na semana passada nós respondemos. Se você que estava aqui lembrar, nós falamos, com base no último versículo do texto que nós lemos, que Jesus é a religião da antiga aliança, da nova aliança, perdão. Jesus, ele é essa religião, porque religião é aquilo que liga os homens a Deus. Na nova aliança, nós somos religados a Deus por Jesus, não pelas obras humanas, mas a graça de Jesus nos une a Deus. Versículo 51 do parágrafo anterior que nós falamos na semana passada. Então Jesus é a religião da nova aliança, Jesus é a verdadeira religião, é a religião dos discípulos, dos seus discípulos. Mas persiste então a pergunta: como que é viver essa religião? Jesus é a minha religião, mas como é viver essa religião? Como é que ela é? Como é a sua religiosidade? O que caracteriza essa religiosidade da nova aliança, que é fundamentada em Jesus, própria dos verdadeiros discípulos de Cristo? Então eu quero, de uma maneira simbólica, hoje a mensagem ela é até um pouco diferente, porque vai pedir que a gente interprete de uma maneira simbólica o que está acontecendo aqui, uma vez que João coloca o casamento como aquele que inaugura o ministério de Jesus, como algo simbólico, algo representativo, emblemático. O surgimento ou a instauração da nova aliança em Jesus Cristo.
Primeira lição desse texto sobre a religiosidade da nova aliança. Primeira lição desse texto sobre como é viver uma religião fundamentada em Jesus. Essa religiosidade, ela não é vazia de conteúdo. A religiosidade da nova aliança não é vazia de conteúdo. Eu quero que você note que o versículo 6 diz que havia ali na festa 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava de 2 ou 3 metretas, cerca de 600 litros. Então eram vasilhas grandes, né? De 150 a 200 litros cada vasilha daquela. E é interessante a explicação que João dá. Tinha ali talhas de pedra, estavam vazias. E eram usadas para quê? Para pôr água. A água que seria usada para o ritual da religião judaica. As talhas estavam vazias. Essas talhas vazias, irmãos e irmãs, simbolicamente representam a religiosidade judaica, vazia de conteúdo espiritual. A religiosidade judaica, ela era formal, ela era de aparência, ela era legalista, elitista, fingida, e ao invés de ser acolhedora das pessoas que sofriam, das pessoas que necessitavam de ajuda, de socorro, ela era marginalizadora, ela afastava as pessoas. E você percebe isso lendo o Novo Testamento, como os fariseus, os saduceus, criticavam Jesus e os seus discípulos por comerem com pecadores, por se importar com gente que não tinha qualquer significado e valor social. Não eram homens de misericórdia. Eles não precisavam de misericórdia, porque eles não se achavam pessoas que já tinham a bênção de Deus. Por isso Jesus vai criticá-los e dizer: olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes, porque esses que precisam sim da cura, não é verdade? Mas Jesus está falando somente da cura física, muito mais do que isso. Aqueles homens se achavam numa situação espiritual em que diziam: não precisamos de Jesus. Por quê? Nós já temos a nossa religiosidade. Uma religiosidade de aparência, uma religiosidade formal, que provocava distância entre os homens e Deus. O que é uma contradição, porque se religião significa religar a Deus, nós temos uma religiosidade formal, marginalizadora, excludente, que afastava as pessoas de Deus. Essa é a religiosidade sem conteúdo. Ela não aproxima as pessoas de Deus. A religiosidade que nós aqui, irmãos, nós desta igreja temos que praticar, tem que ser uma religiosidade que aproxime as pessoas de Deus. Claro, tem que te aproximar. Se você quer pessoas de cravinho se aproximando de Deus, se religando a Deus, ocupando essas cadeiras, então você tem que dar exemplo, você tem que estar religado a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos tomar cuidado para que a nossa religiosidade não seja sem conteúdo também, seja algo formal, algo de tradição, algo de nome.
mas que mantém uma distância enorme de Deus, uma religião, uma religiosidade sem comunhão com Deus. Você canta, você faz a sua oração, você segue todo o ritualzinho, é isso? Mas está faltando alguma coisa aí dentro. Falta algo para te vivificar, para te preencher espiritualmente. Então nós chegamos na segunda lição, porque a religiosidade da nova aliança, viver Jesus como religião, essa religiosidade, ela é espiritual. Esse é o conteúdo dela. Ela tem conteúdo. Ela não é uma talha de pedra vazia, mas ela está cheia. Jesus então no versículo 7 dá uma ordem, encham essas talhas de pedra de água. Assim como talha de pedra teve o seu significado simbólico das talhas de pedra da lei, que da maneira como aqueles homens usavam, viviam uma religiosidade sem conteúdo, da mesma maneira, a água também tem um significado, ela também é representativa. E você que é membro da igreja, você que já passou pelo sacramento do batismo, sabe o que essa água significa. Porque o dia que você foi batizado, você não foi só molhado, não houve só um ato natural, ali foi um ato representativo, por isso nós chamamos um batismo de sacramento. É algo realizado com coisas naturais, mas que é representativo de uma operação espiritual. E a água simboliza o Espírito Santo. Porque João Batista, ele mesmo dizia: eu batizo com água, aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por isso, ele é maior do que eu. O próprio Evangelho de João apresenta o Espírito Santo como água, simbolizado pela água. João 3,5: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 4,14 e 4,23: aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas já vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 7, 38, 39, que nós lemos aqui hoje: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Aqui está literal aqui, né? Está literal. O conteúdo da religiosidade da nova aliança é o Espírito de Deus. A religiosidade dos verdadeiros discípulos de Jesus, ela é avivada, ela é espiritual, ela é cheia do Espírito Santo, porque Deus não dá com miséria, Deus não dá o seu Espírito a conta-gotas, Deus não faz nada aos pouquinhos, tudo que Deus faz é pleno. Não tem como olhar para a obra de Deus, as dádivas de Deus, a graça de Deus e dizer: olha, faltou mais um pouquinho, Deus,
Deus, se o Senhor desse mais um pouquinho, se nós tivermos esse pensamento a respeito de quaisquer bênçãos que estivermos recebendo na vida, seja material, o que for, pensando assim, puxa, Deus podia ter dado mais. Queridos irmãos, vamos dobrar os joelhos, pedir perdão por tamanha ignorância ou por tamanho erro do nosso coração, porque Deus jamais faz uma coisa dessa. Se Deus te deu uma coisinha desse tamanho, é só isso que é necessário para você se considerar plenamente abençoado, até porque você não merecia nem isso, na verdade. É graça. A graça de Deus é abundante, não é isso que nós falamos? E assim é abundante a presença do Espírito Santo sobre nós. Esse é o conteúdo, irmãos. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vivemos uma vida de comunhão com o Senhor. O nosso culto é assim. Lemos isso hoje também. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Os estudiosos dizem que a interpretação que mais correta seria: mas deixem-se encher pelo Espírito, porque isso não é obra nossa, é só receber. Receba, porque Deus está dando desse seu Santo Espírito, querido. É isso que você tem que fazer. E se isso acontecer, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha só uma vida espiritual como ela é de louvor, é de gratidão, é de comunhão, é de sujeição uns aos outros. E não é sem razão que no parágrafo seguinte o apóstolo Paulo começa a falar da família. Fala do marido e mulher, pais e filhos, senhor e servos. Ele está dizendo que se formos cheios do Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, isso vai ser percebido na vida. E se há um lugar onde nós somos verdadeiros, porque o dia a dia não permite que a nossa possível máscara e hipocrisia dure muito tempo, é no lar. A religiosidade do Novo Testamento, ela é espiritual, ela tem esse conteúdo, ela tem o Espírito Santo. Terceiro lugar, terceira lição: uma religião fundamentada em Jesus, essa religiosidade verdadeira dos discípulos de Cristo, é produtiva, é operosa, é prazerosa de se viver e se praticar. Jesus mandou encher aquelas talhas de água, mas o propósito não era para que os judeus usassem a água para purificação, ou que as pessoas matassem a sede bebendo água, porque ele simplesmente dá uma ordem para os serventes: tira aí uma amostra e leva lá para o mestre-sala, que está organizando a festa, leva lá para experimentar. E não era água, mas era vinho. A ciência não pode transformar substâncias. Água é água, vinho é vinho, são substâncias diferentes. Jesus fez um milagre. É milagre porque é sobrenatural. A água foi transformada em vinho. E eu disse para vocês que no casamento judaico, a presença do vinho era importante, não só por ser uma bebida que era apreciada,
ela tinha um teor alcoólico muito baixo, ela era consumida pelas pessoas, ela era considerada algo que fazia bem para a saúde e produzia a alegria. Aliás, esse era o símbolo. Na tradição judaica, o vinho no casamento era sinal de alegria pelo amor que unia os nubentes. Assim, nessa religiosidade da nova aliança, a alegria que vem da graça de Deus, presente nos crentes pelo Espírito Santo, os leva a frutificar a alegria e o amor. Paulo vai dizer aos Gálatas que o fruto do Espírito é o amor e a alegria. Está lá, Gálatas 5, 22. Fruto do Espírito, amor, alegria. Então a religiosidade da nova aliança, ela não é vazia, ela não é só de aparência, ela não é formal, não, ela é espiritual, o seu conteúdo é o Espírito Santo, e quem, irmãos e irmãs, está vivendo na plenitude do Espírito Santo, produz amor e alegria. Não é alegria que gera risadas de coisas engraçadas, mas é uma alegria própria daquele que se reconhece agraciado por Deus, que sabe que apesar das lutas e provações, ele no Senhor consegue alegrar-se sempre. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E o amor, queridos irmãos e irmãs, é marca evidente de quem está cheio do Espírito Santo. Os verdadeiros crentes manifestam isso por uma vida de amor. O próprio Paulo vai dizer aos Gálatas que a fé atua ou se efetiva pelo amor. Por isso temos que amar a Deus e amar uns aos outros como amamos a si mesmo. Ela é produtiva, ela é prazerosa. Que você, irmão e irmã, sinta prazer em cultuar a Deus, que isso te gere alegria, que essa alegria em servir, adorar, louvar a Deus, sobrepuja, seja maior, esteja acima de quaisquer tristezas que este mundo lhe causa. Por isso, quando você estiver com o coração pesado, talvez o seu olhar esteja na direção errada, porque quando nós estamos olhando muito no sentido horizontal, e pior ainda, quando nós estamos olhando muito para o chão, nós estamos enxergando demais este mundo. É momento de erguer os olhos para o céu, e veja a graça de Deus, veja as bênçãos de Deus, veja você participante da nova aliança, gratuitamente. E assim, que o seu coração seja consolado. Às vezes nós queremos que Deus nos dê paz e alegria, mas nós não queremos tirar os olhos do problema. Não será nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: encham-se do Espírito? Há uma participação nossa. Há uma participação nossa. E o contexto ali é esse. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios.
remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O que você está esperando desse mundo? Além do necessário para que você viva, e digamos assim, com as bênçãos de Deus, uma vida boa. Mas o que mais você está esperando? Que o mundo me dê felicidade, me dando muito dinheiro, fama, que as pessoas tenham inveja de mim, pela minha pessoa, pela minha posição, pelos meus status, pela minha beleza. Esse tipo de aspiração é mundana, é carnal. Esse tipo de inspiração você aprende na televisão. A palavra de Deus está ensinando algo diferente para você. Quero concluir, irmãos e irmãs, prestando atenção na reação do mestre Sala, que é o organizador da festa. Apesar de ele estar organizando a festa, ele não soube que acabou o vinho. E quando levaram o vinho para ele, ele não soube de onde vinha o vinho. E mais, ele não sabia qual explicação o noivo tinha para dar. Porque o normal era você servir o bom vinho no início, quando as pessoas estão com o paladar, aguçado, e depois, mais para o final, aí o vinho mais barato, lá, mais simples, Não, peraí, mas é agora que está chegando bom. Devia ser um vinho gostoso, Esse que Jesus transformou. O mestre Sala, meus irmãos e irmãs, também representa alguém. Representa os discípulos que não perceberam que não há o vinho na sua vida. Ou seja, que há algo errado na sua religiosidade. E que eles não perceberam ainda. Por isso, é tempo de acordar, irmão, irmã. Que interessante o versículo 11, porque termina assim: os seus discípulos creram nele. Pastor, mas se o cara já era discípulo, como é que ele vai crer em Jesus agora? Olha que interessante, pessoas que já estavam seguindo Jesus, mas não tinham crido nele ainda. Portanto, querido irmão, irmã, talvez já estejamos seguindo Jesus há muito tempo como bons religiosos, mas ainda não vimos a sua glória, ainda não experimentamos o que é uma vida cheia do Espírito Santo, do que é a alegria e o prazer em cultuar, adorar a Deus, do que é vivenciar esse amor de Deus, por Ele e pelas pessoas. Possamos despertar, e que Deus avive os nossos corações, e que esta igreja seja uma igreja cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus, nosso Pai.